A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Para a glória de Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, no primeiro capítulo. Livro de Ruth, vem depois de Samuel, aliás, vem depois de Josué e de Juízes, né? O livro de Ruth. Então, nós vamos começar no primeiro capítulo e vamos ler os versos de 1 a 5. O nosso tema é solitude do idoso, ou seja, solidão, né? Essa palavra solitude é uma palavra que a gente usa pouco na língua portuguesa, né, pastor Moisés? Mas ela tem o sentido de solidão. E nós vamos ler aqui, Ruth 1, de 1 a 5. Amém? Todos já acharam? Amém. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Essa história se passou justamente na época dos juízes, e houve uma grande fome naquela região, e eles moravam em Belém, que significa casa do pão, mas na casa do pão não tinha pão. E Elimeleque resolveu pegar a sua família e ir para a terra dos Moabitas. Ele então tomou uma decisão difícil e, de certo ponto, errada, porque a gente não ouve falar na história que as outras pessoas tinham ido embora de Belém também, né? Mas ele, eu acho que precipitado, e viu que ali estava faltando comida, uma seca muito grande, e resolveu ir para aquela terra dos Moabitas, que adoravam outros deuses, não adoravam o Deus de Israel, e que até eram proibidos de saírem para aquela terra. Os israelitas, eles sempre Deus falava para que eles permanecessem na terra, não é? E aí a gente vê aqui a história dessa mulher chamada Noemi. Eu às vezes fico pensando, a Bíblia não diz, né? Como também nós falamos aqui um pouquinho sobre Elimeleque. A Bíblia não diz, mas às vezes eu fico pensando que aquela mulher, ela obedeceu ao marido, mas ela não queria ir, porque Deus foi tão misericordioso com ela que trouxe de volta. Então, a gente tem de ficar assim, imaginando quando a gente lê a palavra, não é? Muitas vezes até é uma palavra revelada, que às vezes o Espírito Santo mesmo mostra para a gente que aconteceu aquilo, mesmo não estando registrado na palavra. Mas a gente vê que Elimeleque pensava que ia sair de Belém para não morrer de fome, mas foi para Moabe, né, pastor? E morreu lá. Muitas vezes na nossa vida a gente pensa que a coisa está muito difícil e a gente quer tomar decisões precipitadas, quer sair, eu vou sair da igreja, eu vou sair da cidade, eu vou... E não é a atitude correta.
porque a gente tem que estar debaixo da proteção de Deus. E a gente só consegue isso se a gente orar, pedir a Deus direção, é para eu ir ou não? Porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem de primeiro pedir a direção de Deus, para não tomar decisões erradas. Amém, igreja? Amém. E aí, morre Elimeleque, mas ela ainda era feliz porque tinha os 2 filhos. E os 2 filhos se casam com mulheres moabitas, né? Aquela terra que não era a terra de Israel. Uma era chamada de Orfa e a outra chamada de Ruth. E a Bíblia diz que eles ficaram ali quase 10 anos, morando em Moabe, distante da terra de Israel. Mas eles também morreram. E quando eu digo que eu acho que Ruth não queria ir, Val, é porque só ela que ficou, pastor, só ela que sobreviveu. Até os filhos morreram, mas outro desastre. Não morreram de fome em Belém, como o pai pensava, mas também morreram. Fica agora aquela mulher sozinha, com 2 noras, também viúvas. Uma situação muito difícil, porque naquela época os homens, unicamente os homens eram os provedores da casa. As mulheres cuidavam mais das tarefas domésticas, da criação dos filhos, eram mestras, ensinavam aos filhos como se portar e desenvolver. Mas fica aquela mulher sozinha. E quando a gente lê outras partes aqui do livro de Ruth, a gente vê que Noemi ficou muito desolada, porque ela sabia que aquelas noras não eram israelitas, né? E que seria difícil para ela conviver com aquelas noras sem os filhos. Mas ela soube que Deus tinha abençoado e que havia pão em Belém. Tinha voltado a prosperidade, tinha chovido, né? Lá estava muito bom. E, irmãos, a gente vê que ela teve autoridade ainda para dizer: eu quero voltar para a minha terra. Só que as noras que eram muito apegadas a ela, e eu sempre costumo dizer, é um exemplo de sogra, porque nora querer bem a sogra é um negócio difícil, né? E isso é um preconceito que só atrapalha, não é? Que acham que sogra só atrapalha, quer mandar em tudo. Então isso tem sido uma influência negativa na família. Mas ela só tinha as noras. E ela disse: eu vou voltar para Belém, porque lá é minha terra e agora está abençoado, lá está tudo bem, não tem mais fome, eu vou voltar. E aí Ruth diz para ela, né? Eu não vou deixar vocês sozinha. As 2 noras ainda acompanharam até uma parte do caminho, mas depois ela disse: mas isso não é justo. Estou falando aqui na palavra, viu? Vocês podem deixar a Bíblia aberta que continua a história aí, né? Ela disse: isso não é justo. Vocês irem comigo? Não, vocês voltem para a terra de vocês, vão constituir família, vão casar de novo. E eu vou sozinha, eu estou desamparada. Ela até dizia assim: olha, o Eterno se esqueceu de mim. Mas aquelas noras amavam aquela mulher, porque aquela mulher era um exemplo de sogra. Amém? Por isso que as noras, né, Luzimar? Por isso que as noras amavam aquela mulher. Porque primeiro do que tudo, ela era uma sogra muito boa. Senão as noras não estavam nem aí. Se ela fosse embora, iam achar era bom, se a sogra não fosse boa. Mas aí Orfa voltou para sua terra, para sua família. Mas Ruth foi diferente, né? Ruth foi muito diferente. Ela disse assim:
no verso 16: não me instes para que te deixe, e me obriga a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? E aqui a gente vê uma coisa. Ruth, mulher moabita, tinha se convertido aos deuses de Israel. Amém? Né, irmã Maria? Aqui ela diz, olha, onde quer que morrer, morrerei. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Então ela já chamava de Senhor. O exemplo daquela sogra levou Ruth a se converter. E ela aqui já confessa. E ela diz, eu não vou lhe deixar. E se o Senhor não vai permitir, a não ser que a morte me separe de ti. E aí, irmãos, a gente tem uma pergunta. Nora tem a obrigação de cuidar de ex-sogra. Nora tem a obrigação de cuidar de ex-sogra. O marido já morreu, está livre, pode casar com outro. Ou se separou. Tem a obrigação? De início a gente pensa que não tem, mas sabe o que foi que eu encontrei? O artigo 1595 do Código Civil, sabe o que é que diz? Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, pai, mãe, sogro e sogra, aos descendentes, filhos, netos, e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. E o parágrafo 2º diz que na linha reta a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, legalmente, o vínculo de afinidade não se rompe. Portanto, sogra é para sempre, viu? Não existe ex-sogra, não existe não. É sogra. E isso é interessante. Por exemplo, cunhadas minhas, que até meus irmãos já morreram, e elas até casaram de novo, uma casou de novo, mas até hoje eu considero Valdene minha cunhada, que é a mãe dos meus sobrinhos. Então essa afinidade, né, Ademir, não se dissolve, por isso que aqui é a lei, né? Esse artigo 1595 do Código Civil. Então não existe ex-sogra, é para cuidar para sempre. Amém? Agora, irmãos, a gente tem aqui na Bíblia esse grande exemplo, não é? De Nora que cuidou da sogra, com um amor diferente, um amor leal. E aqui quando a gente vê no verso 17 que Ruth já confessava e chamava de Senhor para o nosso Deus, né? Por quê? Porque ela já tinha se convertido. Então a gente vê que ela viu dentro de casa o exemplo do povo que servia ao Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro. E no meio do povo de Israel existe um conceito sobre o amor leal, que se chama amor hesed no hebraico. Então, este amor, ela aprendeu lá. Ela aprendeu, Luzimar, com o sogro, a sogra e os próprios, o marido e o cunhado, né? Porque existia esse amor leal, e por isso que Ruth prestou lealdade a Noemi. E aí eu digo que Noemi em nenhum momento ficou só. Que quando a gente fala aqui em solitude do idoso, né, Cristina? Cristina, só a senhora vai falar sobre viuvez. Eu digo, não é assim não. Não é só isso não, é muito mais. Então ela ficou só em nenhum momento. Ela pensava que ia ficar só. Mas ela não ficou só. E ela seguiu o caminho com
com Ruth, né? Ela acompanhou a sogra no retorno à terra, né? E aí, como eu falei, ela tinha autonomia, porque na vivência do luto, é fundamental que o enlutado tenha preservado essa autonomia na condição da vida, né? Que às vezes depois que a gente está mais velha, o povo quer mandar na gente, né? Dilma agora riu. O povo quer mandar, quer dizer, não, faça isso, faça aquilo, né? Irmã é disso, né? Às vezes o povo não quer mandar na vida da gente, né? Filho, nora, genro. Não, esse negócio não. A gente tem que ter autonomia na condução da própria vida. Aí foi quando ela tomou essa decisão de voltar para Belém. Mas ainda bem que Ruth não largou a sogra. E aí elas passaram a viver em Belém, chegaram lá com muita dificuldade. Olha, o livro de Ruth é tão pequenininho que a gente lê dentro de meia hora, né, Ademir? 4 capítulos somente. Quem nunca leu todo, leia. Você vai ver que história belíssima essa história, né? Então elas passaram a viver em Belém, porém totalmente na pobreza. E aí a gente vê em alguns textos aqui que quando elas chegaram em Belém, as pessoas reconheceram, mais de 10 anos, mas ainda tinha muita gente que conhecia Noemi. E viu Noemi com aquela moça moabita. E Noemi disse, olha, meu nome não é mais alegre, graciosa, meu nome é Mara, amarga, porque o Senhor tirou tudo de mim. E ela passou a viver ali sem nada. Naquele tempo as mulheres, como eu falei, não tinha aposentadoria, né? Não tinha nada do marido que morreu, a não ser se tivesse herança, e não tinha nada mais. E só tinha uma solução. Em Israel, no tempo da colheita, se deixava cair alguma espiga, alguma coisa, para que os pobres viessem rebuscar, né, pegar aquilo ali. E aí Ruth disse, olha, eu vou procurar comida para nós. E ela foi rebuscar espigas nos campos de cevada e de trigo. E ela entra num campo que ela não sabia de quem era, e começou ali a apanhar as espigas. Só, irmãos, que não existe coincidências quando Deus está no negócio, né, irmão? Existem providência, né? Providência. Então a providência de Deus já estava sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth. E Ruth entra naquele campo, começa a colher alguma coisa. Ela não sabia que aquele campo era de um parente do marido dela. E ela entra ali naquele campo. E aí aquele homem diz, quem é essa moça? O dono do campo, um homem muito rico, chamado Boaz, diz, quem é essa moça? Essa moça é a nora de Noemi. Ela trata muito bem a sogra. Então todo mundo deu boas referências sobre Ruth. E aquele homem chegou para ela e disse, olha, não vá para nenhum outro campo, fique aqui. E você aqui pode tomar água com as servas, você pode comer alguma coisa. Deu comida para ela e tudo. E disse, agora vou mandar alguma coisa para sua sogra. E encheu, não é? Aquele pano, aquele saco que talvez ela tivesse, né, com a generosa porção. Quando ela chega em casa, a gente vê aqui na palavra, né, que Ruth, quando chegou, a sogra perguntou, no capítulo 2, 19, a sogra disse assim, onde colhesse hoje? Onde trabalhasse? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente.
E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E aí Noemi se alegra, irmãos, porque ela vê a mão de Deus, ela vê o agir de Deus ali. E Noemi disse: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Que havia a lei do levirato, a gente pode ver isso na palavra, aonde, quando um homem morria e não tinha tido filhos, o irmão assumia aquela viúva e suscitava descendência. Vocês vejam que Elimeleque tinha morrido e os 2 filhos. A memória de Elimeleque ia se acabar. Ninguém nunca mais ia ouvir falar dele. Por quê? Porque não tinha descendência. Não tinha nenhuma descendência mais. Ia se apagar do nome das tribos de Israel, o nome de Elimeleque. Mas não era só o irmão que poderia desposar aquela viúva, mas qualquer um parente, se não tivesse irmãos, qualquer um parente mais próximo. Então Noemi viu aí que ela não estava desamparada, mas que ela estava amparada pelo Altíssimo. Amém? Ela estava amparada por Deus, né? E aí, uma coisa importante, irmãos, que a gente vê aqui sobre Noemi, e que a gente sabe que existe nos idosos, é a sabedoria de aconselhar. A experiência da vida vai trazendo assim experiências na gente que a gente tem como aconselhar outras pessoas. Eu até coloquei aqui um artigo que fala em fragilidades na velhice, de Lília Aparecida Pereira Carolina, que ela diz que não é porque está velha que a pessoa está morta. Pelo contrário, ela tem vida e muita vida, e tem muito a ensinar, podendo oferecer muito de si e em sabedoria sobre a vida, sobre relações de valor e vínculos sinceros e profundos. Irmãos, quando Noemi viu a mão de Deus ali e a possibilidade de Boaz casar com Ruth e, através deles, suscitar um filho que seria como se fosse o filho de Malom, o marido de Ruth, filho de Noemi, que havia morrido. Noemi alegrou-se muito. E aí, ela aconselhou a nora. E é muito lindo quando a gente começa a ler aqui, porque quando Noemi diz que esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. E aí Ruth ainda disse, também ele ainda me disse, com os meus servos ficarão até que acabem toda a cega que eu tenho. E Noemi disse à sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. E assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Mas aí Noemi, como eu falei aqui, que os idosos têm muito a fazer, tem muito para dar conselho a quem é mais jovem. Noemi disse assim, estou no capítulo 3, viu? Deixem a Bíblia aberta e vão acompanhando. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Era o tempo da colheita, e à noite eles, como tem aquela casquinha, né, no trigo, eles têm de descascar, como se diz, como arroz, como outros cereais. Então eles iam à noite, já tinham colhido, estava aquele monte já de cevada, de trigo, etc. E eles iam debulhar, como se diz, iam fazer
a debulha da colheita. E aí ela deu um conselho a Ruth: olha, você tome banho, fique bem cheirosa, bota o melhor vestido, fique muito linda, e você vai chegar lá, e quando você ver que Boaz deitou-se, você vai se deitar nos pés dele. E vamos aguardar o que é que vai acontecer. Vejam que conselho de sabedoria, porque era costume na época, e era uma coisa, não era nada de errado. Então Ruth fez isso, né? Boaz acordou-se de madrugada, assustou-se que tinha uma mulher nos pés dele, e ela disse: vocês sabiam que Ruth foi quem pediu Boaz em casamento? A mulher é quem pediu em casamento. Ela disse: olha, eu estou aqui por isso, você é um dos resgatadores. E ele disse: minha filha, é o seguinte, tem um parente mais chegado do que eu, mas se ele não quiser, eu quero. Porque, irmãos, não era só casar com a viúva, não. Em primeiro lugar, era tudo aquilo que Elimeleque tinha antes, todos vamos dizer assim, as fazendas, as coisas que ele tinha antes de ir embora, tudo voltava. O resgatador comprava tudo. E foi isso que Boaz fez. Ele procurou aquele rapaz que era um parente ainda mais próximo do que ele, e disse: olha, você é um resgatador na linha de sequência agora, o mais próximo é você. Você quer resgatar os bens de Noemi? Ele disse: quero. Pois se você resgatar, você fica sabendo que você vai se casar com Ruth para suscitar herdeiros para o nome de Malom, filho de Elimeleque. Aí ele disse: não, eu não quero. Talvez ele fosse casado, já tivesse os compromissos dele, não quis assumir Ruth. Ele disse: então agora quem vai assumir sou eu. Boaz era riquíssimo, assumiu, estou aqui resumindo, viu? Assumiu, resgatou todas as propriedades de Noemi, casou com Ruth, né? Tiveram um filho chamado Obed. Alguns dizem que foi avô de Davi, outros dizem que foi bisavô, porque muitos anos se passaram, e talvez, às vezes, a genealogia na Bíblia não diz diretamente, né, pastor? Às vezes diz filho de fulano, filho de cicrano, mas omite algum. Então, pode ser que eles não tenham sido avô de Davi, tenha sido bisavô. Na Bíblia mostra como se ele fosse o avô. Obed, o filho de Ruth com Boaz, né? Então, irmãos, a gente vê que esse amor de Ruth pela sua sogra foi um amor muito grande entre as duas, porque a ex-sogra, poderia se dizer assim, né? Noemi, ela só fez o bem para Ruth. Ela orientou Ruth. Ruth não conhecia nada do povo de Israel, não sabia nem que tinha essa lei do levirato, que o parente podia casar com a viúva, resgatar os bens, etc. Não. Então aquilo ali foi tudo orientado por Noemi. Noemi fez o plano completo e deu certo. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Amém? Se Deus estiver no negócio, tudo vai dar certo. Agora, se faz as coisas do lado errado, aí nada dá certo. Então, concluindo, a gente pode pensar que Noemi fez a melhor escolha em retornar para Belém. Em vez de ficar se lamentando, vivendo luto, estou sozinha, meus filhos morreram, meu marido morreu. Não adianta, gente, isso. A solidão, a gente é quem faz. Eu moro sozinha, né? Minha neta mora em outra casa, né? As pessoas pensam que ela mora comigo, vai casar em dezembro, vai embora para Santa Catarina, pronto. Mas eu moro só. Mas eu tenho solidão, porque eu tenho Jesus, né? Tenho Jesus
E eu sei que minha casa está cheia de anjos, cuidando, né, da minha casa e da minha vida. Porque não adianta. Então Noemi fez uma escolha muito certa, ela teve autonomia. A gente tem que ter autonomia. Quem é idoso tem que ter autonomia. Ninguém manda na minha vida, sou eu quem manda. Agora, é para dizer isso se estiver debaixo da ordem de Deus. Porque se for por teimosia, aí não dá certo não. Mas se você tem consciência, tem a certeza de que já orou, né, irmão Nilson? Já colocou debaixo das mãos do Senhor, e Deus está lhe dando uma direção, não abra mão. Não abra mão, porque você tem autonomia. Então o resultado da escolha de Noemi foi que a misericórdia de Deus esteve ao seu lado em todos os momentos. E aí vejam, se Noemi estava solitária, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou com 2 noras, uma foi embora, ainda bem que uma foi com ela. Mas se ela estava solitária, a partir daí ela passou a viver novamente em família. Teve sua dignidade, seus bens restaurados. Teve um neto, através de Ruth, e o filho de Ruth com Boaz era considerado filho de Malom. A descendência de Elimeleque foi então continuada com aquele menino, né? E aí ela era o neto dela, ela considerou como neto, porque o menino levava o nome de Malom. Aquele menino era a mesma coisa que tivesse nascido do filho dela. E ela colocou esse menino nos braços, né? A gente vê aí no último capítulo, as mulheres diziam, olha, Noemi agora está muito feliz, porque Ruth deu um filho a ela, que vale mais, deu um neto a ela, que vale mais do que 10 filhos, né? Noemi totalmente restaurada, foi uma restauração real. E a prova de que mesmo idosa, viúva e desamparada, ainda há esperança para uma nova vida. Então, se aqui tem viúva, viva a sua vida com a proteção de Deus, aconselhe os mais novos, faça da sua vida uma vida de testemunho cristão, né? Para que muitos possam vir a Jesus através da sua vida e viva feliz e alegre, porque a vida continua, né? A vida continua. Então que Deus nos abençoe. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar sobre solitude do idoso, e que a gente nunca seja solitário não. Saiba sempre que Jesus está do nosso lado. E não é só Jesus não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos.